Autoridades, sejam bem-vindos a mais um Real USA Connection, segmento do meu canal, onde normalmente eu trago informações para pessoas que querem investir em imóveis, seja através da construção, seja através da compra de propriedades. Mas hoje a gente tem uma convidada muito especial e com um tema bem diferente, na verdade não tem nada a ver com real estate, mas eu acho que vai ser bom para todo mundo escutar um pouco dessa conversa. Eu tenho aqui do meu lado a Paola Tucunduva, que é coach, business coach, e a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho dela e como isso pode ajudar a gente a se redescobrir. Paola, obrigado por aceitar esse convite. Imagina, Daniel, eu que agradeço, uma delícia poder estar aqui batendo esse papo e compartilhando aí um pouquinho dessa minha experiência, né, de 30 anos como empreendedora e 10 anos como coach de negócio, acompanhando muitos empreendedores. Então, Paola, em 2 minutinhos, faz um panorama geral da tua trajetória e como tu veio a se tornar coach. Legal. Eu sempre sonhei em trabalhar com meu pai, que fundou uma lavanderia em 1968. Aí eu me formei em administração de empresas para trabalhar com ele. Aí trabalhei 10 anos com meu pai e comecei a ter vontade de ter o meu próprio negócio. Convenci meu pai a vender uma pequena divisão da empresa dele e no ano 2000 eu comecei a minha carreira solo como empreendedora. Sim. Com a divisão de lavanderia industrial. A gente lavava uniformes e equipamentos de segurança de fábricas. E aí nós conseguimos crescer bastante. No início eu estava sozinha, alguns anos depois meu marido veio trabalhar comigo. Então, trabalho em família, não é à toa que eu sou professora na Fundação Dom Cabral do tema empresa familiar, porque foi uma vida inteira, né? Primeiro com meu pai, depois com meu marido. E nesse meio tempo eu conheci uma metodologia desenvolvida pela ONU de comportamento do empreendedor de sucesso. Me apaixonei por essa metodologia e consegui a oportunidade de ser uma das instrutoras desse programa no Brasil. E aí eu me apaixonei por essa área de desenvolvimento de pessoas, descobri essa veia que tem um lado meio comunicadora, meio especialista, né, em empreendedorismo e desenvolvimento de comportamento. E então são 15 anos trabalhando especificamente com desenvolvimento de comportamento do empreendedor de sucesso, onde me trouxe a habilidade de conhecer profundamente o que um empreendedor de sucesso tem que fazer, como praticar aqueles comportamentos e o que de fato o empreendedor, o meu cliente, está fazendo. Então, qual é essa distância, esse gap? Sim. E o que ele precisa fazer para alcançar o comportamento do empreendedor de sucesso. A metodologia de coach me permitiu, ao apoiar esses empreendedores nessa mudança. Sim. Porque o que eu vejo, né? Quando a gente não está alcançando o resultado que eu gostaria, isso é sinal que eu preciso mudar alguma coisa no meu comportamento para ter o resultado, né? Já dizem que Einstein, né, tem uma frase famosa de Einstein, que insanidade é querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, se você quer resultado diferente, você tem que mudar como você está fazendo, o que é o seu comportamento. E aí, então, tenho aí nos últimos 10 anos utilizado essa metodologia de coaching para fazer esse trabalho com empreendedores e tenho assim uma satisfação muito grande de ter tido, assim, tá levando os meus clientes aos resultados que eles desejam e no fundo acho que todo mundo quer, né, Daniel, ser mais feliz e realizado. Isso que tu falou é bem importante. Ontem a minha mãe mandou um vídeo do Augusto Cury. E ele estava falando que as pessoas hoje são infelizes, que as pessoas são estressadas pelo excesso de informação que elas recebem. E quem sou eu para contestar o Augusto Cury, mas eu acho que a quantidade de informação não tem absolutamente nada a ver com o nível de felicidade das pessoas. Eu acho que as pessoas estão infelizes porque elas passaram a vida inteira tendo alguém dizendo para elas o que elas têm que ser e o que elas têm que fazer, e na verdade elas não fazem esse trabalho de se entender quem que eu sou, o que eu quero alcançar e como que eu vou chegar lá.
Então a gente vai para a faculdade porque é socialmente imposto, a gente faz um curso porque disseram que a gente tem que ser rico para a gente ser feliz. Então eu tenho esse exemplo em casa. Minha esposa, hoje ela é super feliz fazendo o que ela faz, mas no Brasil ela é infeliz, porque o que ela queria fazer no Brasil, falavam para ela, tu vai morrer de fome. Na época que ela entrou na faculdade, sei lá quantos anos atrás, o profissional de educação física era aquele professor que tacava a bola para as crianças no colégio. Então, realmente não era uma profissão, ou era mal administrada por quem a exercia, ou não tinha muitas perspectivas. Mas era o que ela queria fazer. E dentro de casa ela escutou, tu vai morrer de fome? Isso não dá futuro? Então ela foi fazer algo que ela não gostava. E ela passou 15 anos fazendo isso. Então não é a quantidade de informação que ela recebeu ou deixou de receber que tornou ela infeliz. Na verdade, o que tornou ela infeliz era não se conhecer. E não está alinhada, né? Alinhada com o seu propósito de vida, com aquilo que ela deseja para ser feliz. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, né? O que é sucesso? O que é felicidade? Depende, não tem um gabarito, uma resposta pronta. Na verdade, é você alcançar aquilo que você deseja, você sentir que você está cumprindo o seu propósito. Eu acredito que cada um de nós tem uma missão a cumprir aqui. Sim. E isso tudo, quando a gente sente que eu estou alinhada com aquilo que o meu propósito, com a minha missão, eu tenho uma visão clara de onde eu quero chegar. Então, as informações, o excesso de informação absolutamente não me incomoda. Por quê? Porque eu tenho foco, eu tenho clareza, e aí eu sei o que eu posso dizer não e o que eu vou focar e vou dizer sim, né? E quando a gente aprende a fazer isso e se desapega, tudo fica muito mais fácil. Por exemplo, eu tinha a síndrome da caixa de entrada zero, precisava ler e responder todos os e-mails. Hoje, tem dias que eu nem olho o e-mail. Porque o que é importante vai chegar para mim ou por telefone ou por alguma forma. Então, eu recebo muito e-mail, mas isso não me estressa mais. Não me causa mais ansiedade porque eu respondo aquilo que é importante para o objetivo que eu quero cumprir. Se é atender bem o cliente, se é crescer a empresa, se é fazer isso ou fazer aquilo, aquele e-mail vai ser importante para eu cumprir esse meu objetivo, eu vou fazer. Não é, eu não vou responder, vou deixar para depois, e assim vai. Mas isso é um processo de autoconhecimento e ir contra tudo que a gente vem aprendendo há muito tempo, bem difícil, porque eu já fui em palestras onde as pessoas falam, você tem que responder o seu e-mail em 24 horas. Então a pessoa escuta aquilo, toma aquilo como uma certeza de outra pessoa para ela e fica doido. E até porque você vai ouvir outro especialista que fala que você só deve responder os seus e-mails em 2 ou 3 dias para realmente avaliar o que é urgente, importante, que você precisa cuidar e coisas que às vezes estão ali só ocupando seu tempo. E isso eu comecei a fazer depois que eu li o livro Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss, que ele fala, segunda-feira é o meu dia de responder e-mail. O que eu recebo de terça até domingo vai ser respondido na segunda. E pronto, e deu, e assim vai. E as pessoas aprendem a lidar com isso, né? Exato. Uma coisa que eu acho muito importante, porque tem um conceito, hoje se fala muito em protagonismo, né? Em vez de você ser vítima da situação, você ser protagonista da sua vida. E uma coisa que eu acho muito importante, que às vezes as pessoas não se dão conta, eu nem sempre tenho controle àquilo que me acontece. Porque várias coisas e tem várias interferências externas também. Agora, como eu vou reagir ao que me acontece, isso eu tenho 100% de escolha, de capacidade de escolher como eu vou lidar e reagir com isso. E as pessoas não se dão conta disso e ficam se sentindo vítima daquela situação. Daí a pessoa somatiza. Eu tinha muito disso, tá? Eu não sabia. Ainda não sei, estou num processo de aprendizagem, mas lidar com as adversidades que acontecem. Eu acho que eu já melhorei bastante, mas ainda assim, em alguns momentos, eu trago aquilo muito para mim. Mas uma coisa que eu mudei, depois que eu comecei a acompanhar também o trabalho do Gary Vee, foi que ele fala, tudo é culpa minha. Porque no momento que eu digo que a culpa é do outro, eu perco o controle. É o que tu falou. Perfeito, exatamente. Se eu digo que a culpa é do outro, eu perdi o controle, aí eu fico estressado. Se eu digo que a culpa é minha, eu assumo o controle. Exato. E assumir que a culpa é minha não é ficar se remoendo pelo erro.
Muito pelo contrário, é pensar na alternativa e seguir em frente. Agora, quando eu boto que a culpa é do outro, eu não penso na alternativa e não sigo em frente. Exato. E isso começa a criar um processo de ansiedade, de angústia, de arrependimento, e você fica travado, exato, né? Exato. Então, é exatamente isso. Eu até digo, em vez da gente usar a palavra culpa, que ela é uma palavra que tem um forte, sentimento... assume a responsabilidade. Exato. Porque quando você assume a responsabilidade, você passa a ter controle daquela isso. situação. Não gasta tempo olhando para trás, que tem a ver com a culpa. Investe tempo. O que eu vou fazer de diferente daqui para frente para mudar esse resultado e chegar onde eu quero. E até uma coisa que eu te falei no nosso trabalho de coach, que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre isso, nesse processo de assumir, entre aspas, a culpa ou assumir o controle, eu também passei a adotar a filosofia da matriz SWOT, das fraquezas, oportunidades, forças e ameaças, de que eu não vou gastar tempo trabalhando nas minhas fraquezas. Eu não preciso trabalhar nas minhas fraquezas. Eu preciso achar uma solução para que a minha fraqueza não me afete. Seja terceirizando, seja fazendo outra coisa. E eu tenho que me concentrar em melhorar aquilo que eu sou bom, aquilo que eu sou diferente e explorar isso. Porque cada segundo que eu perco tentando arrumar algum defeito em mim, tentando ser perfeito, e ninguém nunca vai conseguir ser, é um segundo, é um minuto que eu estou perdendo em executar aquilo que eu tenho certeza que eu sou bom. Então, estou deixando de fazer um gol para ir aprender a fazer um passe, que não vai me ajudar em nada a fazer o gol naquele momento. Então, na verdade, eu tenho que deixar quem sabe fazer o passe, e eu fazer o gol. Então, às vezes são pequenas mudanças, né, que num processo como o nosso... Faz uma diferença muito grande. Exato, né? Às vezes nem a gente mesmo sabe o que está incomodando a gente. E esse eu acho que é um ponto importante. Muitas vezes a gente percebe que não está alcançando o resultado que gostaria, mas não consegue entender e avaliar aonde eu preciso mudar. E aí que a metodologia vem para ajudar. A gente usa ferramentas. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, nós estamos falando de ferramentas práticas e concretas, como matriz de SWOT pessoal, porque se fala muito em matriz de SWOT para a empresa. Sim. Isso já é muito conhecido. Mas nem todo mundo conhece uma ferramenta simples, como a ferramenta do SWOT, você conhecer as suas forças e fraquezas, as ameaças e as oportunidades, e isso vai te apropriar e vai ajudar a entender o que você precisa mudar para chegar nesse resultado, né? E eu te falei isso, e vou falar aqui de novo, que a palavra coach nos últimos 10 anos ela ficou, de uma forma geral, banalizada. Então, os bons coaches acabam sendo prejudicados pelos oportunistas. Então, por várias vezes eu vi tua palestra, por várias vezes eu vi você falar sobre o processo, mas teve um dia que talvez eu tivesse no momento que eu assumi a responsabilidade daquilo assim, eu estou fazendo tudo que eu aprendi nas regras. Por que eu não estou chegando no objetivo que eu quero? O que falta para eu chegar no objetivo que eu quero? E esse foi o tom da nossa conversa durante todo o processo. E o nosso processo, na hora de tu implementar as ferramentas, talvez das 10, 12 ferramentas que tu tinha, 7, 8 eu já fazia. Eu já fazia planejamento, eu já fazia a matriz SWOT, eu já fazia a missão, já fazia a visão, já fazia tudo aquilo. E acho que foi uma experiência diferente para ti também, porque assim, o Daniel está fazendo isso, como é que a gente vai achar essa solução? E eu realmente não sei te dizer em qual momento dessas nossas 5 sessões que virou a chave, mas esse processo de troca de conhecimento e de formação fez com que eu virasse aquela chave. E eu acho que a principal chave que eu virei, que isso eu sentia muito, era a questão de eu sempre tentar me provar melhor do que as pessoas me viam, ou tentar chegar naquilo que eu falei de tentar ser perfeito trabalhando as minhas deficiências. E acho que no momento que eu entendi isso na nossa conversa e falei, na verdade, eu não tenho que trabalhar a deficiência, eu tenho que assumir ela e focar no resto, que foi essa virada de chave. Então, esse nosso trabalho, esse processo de entendimento, eu acho que foi muito, muito importante para isso. E
muitas pessoas não têm nem aquelas ferramentas aplicadas ainda, né? Então isso dificulta muito, né? Por isso que eu acho que assim, a metodologia de coaching, na verdade, nós temos centenas de ferramentas e a gente vai utilizando a ferramenta mais adequada de acordo com cada cliente. Claro que os 30 anos de experiência empreendedora, 15 anos trabalhando com comportamento empreendedor, me ajudou a mapear e conhecer as maiores deficiências, os pontos em comum com grande parte dos empreendedores. Então, eu tenho uma estrutura básica, mas eu vou ajustando essa estrutura básica de acordo com a necessidade de cada cliente. E aí, então, normalmente, o meu processo padrão tem entre 8 e 10 sessões. No seu caso, eu percebi que a gente conseguiria fazer em 5 sessões, porque você realmente sempre foi uma pessoa muito dedicada e fazia lição de casa que pouca gente faz. Então, a gente conseguiu adaptar. E eu diria até, Daniel, não é nem... Na verdade, quem mais cobrava era você mesmo, não era nem os outros. Eu acho que era a sua autoexigência, a imagem que você tem, que as pessoas têm, que a gente fez através de exercícios de feedback e tudo mais. Você pode perceber como as pessoas já têm uma imagem muito positiva sua. E às vezes você mesmo não enxergava algumas das qualidades. Eu sei que são casos extremos, mas é engraçado como a gente se vê de uma forma e as pessoas veem a gente de outra, né? As pessoas que têm distúrbios alimentares passam pelo mesmo problema. A pessoa que tem anorexia se vê gorda o tempo todo, mas na verdade ela está magra. Então a imagem que a gente cria para nós mesmos, eu acho que é o nosso maior peso. E essa imagem que a gente cria, na verdade, eu acredito que ela vem de uma série da forma como a gente absorve, como a gente foi criado, como a gente estudou, como que a gente fez, e depois, a hora que a gente vai para o mundo e precisa se ajustar a isso, não é nada daquilo que a gente viu na escola. Tipo, estudar inglês no colégio e sair na rua para falar, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e é difícil essa mudança. Eu acho que você trouxe um ponto super importante, porque a distância entre como eu me enxergo e a imagem que eu passo e como as pessoas me enxergam, ele é um ponto muito importante numa trajetória da gente. Quando existe um gap muito grande, eu tenho uma autoimagem muito diferente daquela imagem que eu passo, isso gera uma série de conflitos internos e impacto e resultado na minha vida. É óbvio que isso nunca vai ser idêntico, porque um é o olhar de dentro para fora, o outro é de fora para dentro, né? Agora, o grande trabalho ao longo da nossa vida, e o amadurecimento é uma das ferramentas que nos ajuda muito nisso, é a gente aproximar essas imagens. Primeiro, se dando conta que tudo que eu faço vai contribuir para a forma com que as pessoas me enxergam. Desde da forma de eu me vestir, de eu falar, de eu me posicionar, do meu comportamento e tudo mais. E às vezes a gente não lembra disso. Então, não para observar o que eu tenho feito que eu estou gerando essa imagem, ou qual será a imagem que eu gero nas pessoas. E do outro lado é o autoconhecimento, é a gente conhecer as nossas forças, ter coragem de olhar para as nossas fraquezas, não talvez para mudar, mas pelo menos para saber que ou eu preciso me cercar de pessoas que me complementem, e como eu posso usar todas as minhas forças para chegar no resultado que eu quero. Ou se não quiser mudar, que esse foi o meu caso, ou achar que não dá, aceitar e é isso. Eu sempre fui e ainda sou preocupado com a questão da imagem, porque a gente trabalha com vendas, então a pessoa precisa ter uma boa imagem no primeiro contato. Isso. É diferente do primeiro do último. E eu sempre me preocupei bastante com isso, inclusive gravei aqui para o canal, podcast, uma conversa com o Elton aqui do Recomendo sobre imagem pessoal, porque ele fez uma palestra sobre isso. E
Esse é um tema muito importante, mas não é para... Não pode ser... Você tem que estar alinhado com a sua essência. Exato. Então, você tem que conseguir passar uma boa imagem, mas alinhado com a sua essência. Quando a gente se descola da nossa essência, Exato. fica tão artificial Exato. que por melhor que a aparência, que a postura fique, não passa a credibilidade. E era isso que eu estava sofrendo, porque lá... E isso é uma outra coisa que a gente precisa radicalmente aprender a fazer, que é mudar sem ficar pensando no que os outros vão achar da mudança. Se tiver que mudar 50 vezes em uma semana, muda, se é isso que vai fazer a pessoa feliz. Mas muitas vezes a gente tem medo de mudar, porque assim, puta, mas eu já acabei de mudar isso, o que as pessoas vão achar? Vão achar que eu não tenho foco, não tem isso, não tem aquilo, blá, blá, blá. Então, assim, empreendedor não tem foco por definição, porque ele tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu sou triatleta, então eu não consegui escolher um esporte, escolhi 3. Então, e tem que ser bom nos 3. Exato. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu sempre gostei de me vestir socialmente, trabalhar com isso, trabalhar dessa forma. E quando eu vim para cá, eu estava assim também. Mas, no momento, isso começou a me incomodar. E eu assim, puta, eu não sou mais essa pessoa. E aquilo estava me trazendo um estresse. Porque por mais que eu tentasse passar essa imagem, por lidar com investidores, por lidar com compradores de imóveis de alto padrão, que eu precisava estar daquele jeito, um dia minha esposa falou, as pessoas gostam de pessoas verdadeiras. E quando a gente está alinhado com aquilo que a gente é, a nossa energia, ela chega primeiro do que a imagem que a gente transparece. Então, não é andar igual um mendigo, mas andar de uma forma que você se sinta confortável dentro do ambiente que você está. Exatamente. Então, hoje eu me sinto confortável falando com investidores de tênis, jeans e camiseta. Há um tempo atrás eu achava isso absolutamente absurdo. E hoje, I don't care. Eu sou assim. Eu sou assim e não estou sendo desrespeitoso na forma que eu me visto e o meu conhecimento não vai ser medido por isso. Então você vai atrair pessoas que se conectam com essa sua Exato. essência. E aceitar que você vai repelir as outras. E não tudo bem, né? E tudo bem, não tem como a gente agradar todo mundo. Então, em contrapartida, quando você não tem esse alinhamento com a sua essência, você acaba repelindo tanto as pessoas que teriam uma conexão com a sua essência, quanto aquelas que gostariam daquela imagem, porque elas percebem que tem alguma coisa artificial ali por trás. E isso me incomodava muito, porque a gente discutiu muito isso, as pessoas que me conhecem sabem disso, eu tenho um jeito de me comunicar numa conversa, numa, entre aspas, discussão, de uma forma mais impositiva, uma forma mais espontânea, eu prefiro dizer. Porque eu não fico medindo muito as coisas na hora de falar. E isso afasta muitas pessoas. E por muito tempo todo mundo falou, isso é um problema que tu tem, isso é um problema que tu tem. E eu ficava lutando contra aquilo, porque eu sou assim e tá todo mundo dizendo que eu preciso mudar e eu não conseguia. Até que o momento chegou assim, quer saber, cara? Eu não vou agradar todo mundo. Eu vou fazer negócio, as pessoas que vão se aproximar de mim vão entender quem está por trás disso e que isso não é uma agressão. Isso é só uma forma da pessoa se expressar. Tem pessoas que são mais calmas que também me irritam. Porque a pessoa que demora muito para falar também me irrita. Eu não quero me relacionar com uma pessoa dessa. Da mesma forma que eu, que falo rápido, que sou explosivo, que falo alto, também posso, entre aspas, agredir outras pessoas e vão todo mundo ser feliz e pronto. E pronto, mas aquelas pessoas que se alinham com uma pessoa que seja objetiva, cheia de energia, transparente, sincera, vão se aproximar e o relacionamento tem um vínculo muito mais forte. Hoje, venda no mundo dos negócios tem muito a ver com essa conexão. E isso está diretamente ligado com essa autenticidade. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante. E vem tudo nas pequenas coisas, assim. Tem muitos e-mails que eu escrevo na linha do assunto. Não boto nada no corpo, porque no corpo já tem assinatura, atenciosamente, blá, blá. E não precisa escrever 5 frases para dizer uma coisa, assim, ó, me manda um negócio. Oi, tudo bem? Como é que está? Espero que você esteja passando bem. Você poderia, por favor... Cara, pode me mandar aquilo, por favor? E cada um tem o jeito e assim vai. Então, naquela questão de se redescobrir e de felicidade, eu acho que tem muito mais das pessoas assumirem quem elas são, assumirem as consequências que vão trazer para ela das pessoas que elas são,
para poder seguir em frente. Porque eu acho que se a gente não assumir essa essência, pode fazer missão, visão, planejamento, a ferramenta que for. Se a pessoa não estiver bem com ela, ela não vai conseguir executar aquilo que ela mesma planejou, porque ela não vai acreditar naquilo. E depois não passa autenticidade, não passa confiança, e as pessoas ao redor acabam não comprando aquela ideia, Exato. porque ela soa falso. Todo mundo sente isso. Numa empresa que eu trabalhei, eu passei por isso. A empresa fez um planejamento com uma visão, uma missão que não tinha absolutamente nada a ver com a cultura corporativa da empresa. Então, qual que é a validade disso? Existe, né, uma falta de coerência que as pessoas olham, e eu diria que esse é um dos maiores problemas de grandes empresas. Coloca uma lista de valores lindo, maravilhoso no site, às vezes até na parede, mas no dia a dia ninguém pratica. Nem a alta direção pratica aquilo. Então, quer dizer, aquilo fica uma falsidade. Isso, né? Eu acho que esse é um grande problema que nós, empreendedores de empresas pequenas e médias, temos a oportunidade de fazer diferente. E a gente vê das startups que estão crescendo, são aquelas que estão genuinamente vivendo seus valores, a sua missão, tem, né, aquela conexão com o propósito da empresa, aquele vídeo e aquela teoria do Simon Sinek, que comece sempre pelo porquê, né, o porquê é o propósito da empresa, e é isso que conecta tanto colaboradores quanto cliente. Isso exatamente está totalmente alinhado com o que nós estamos falando aqui, que essa está diretamente ligado com a sua essência, e para isso você precisa se conhecer, aceitando tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos e aprendendo a usar isso de uma forma positiva para chegar onde você quer. E em algum momento, aquilo, por exemplo, que eu, entre aspas, não aceitei mudar ou aceitei as consequências, pode passar a me incomodar. Daí sim a gente vai fazer de fato essa mudança, porque daí foi uma mudança que veio de dentro para fora e não de fora para dentro, com alguém dizendo você tem que mudar isso para você ter sucesso e ser feliz. Pronto, esse é o primeiro caminho para dar tudo errado, porque vai ser uma coisa impositiva. Se a gente não explicar, como disse o Simon Sinek, o porquê do que tem que mudar, ou porquê você tem que ser assim, você encarar aquilo como algo essencial, algo verdadeiro, é muito difícil executar. E daí volta aquilo que a gente começou a conversar na declaração do Augusto Cury. Não tem nada a ver a quantidade de informação que a gente recebe, não tem nada a ver a quantidade de coisas que está acontecendo no mundo ao mesmo tempo, porque antes de existir o rádio, as pessoas tinham um nível de informação. A hora que veio o rádio, dobrou a informação. A hora que veio a TV, quadriplicou a informação. Então, o ser humano, a humanidade sempre passou por esse problema. Talvez, Daniel, até tenha, no sentido, quando eu não estou conectado e não com a minha essência e não aprendi a fazer este olhar para dentro, eu começo a querer atender e aceitar tudo que vem de fora, e aquilo começa a me enlouquecer, porque uma hora um fala tem que olhar o e-mail e responder o e-mail em menos de 24 horas. Dali a pouco vem um outro bambambam especialista e fala, não, é 3, 4 dias. E aí a pessoa fica maluca, mas por quê? Porque ela está olhando para fora, ao invés de estar olhando para si, para dentro, e perguntar, para mim, o que vai funcionar melhor no meu caso? Cada um tem... Eu olho, eu estudo, eu avalio, mas na hora de filtrar o que eu vou usar, o que eu vou absorver, tem que passar pela minha essência, pelos meus valores, pela minha visão de futuro, pela missão, mas não aquilo bonito que eu gostaria de pôr na parede, aquilo que realmente brota do coração, da mente, da criatividade, dos insights que a gente tem. E isso também... tem bastante a ver com um meme desse de internet que eu vi hoje. O conceito já é antigo, mas coincidentemente eu vi hoje uma foto de 1970 do que era a tecnologia naquela época e a foto de 2020, o que é a tecnologia hoje. E uma foto de 1970 como era a escola naquela época e como a escola hoje não mudou absolutamente nada. Então a gente passa todos os nossos anos de aprendizado formal estudando causa e consequência, estudando fórmula pronta. Eu lembro que eu dava aula na faculdade, as pessoas não queriam saber
resolver uma equação de matemática financeira. Eles queriam saber qual botão que eles apertavam no HP para chegar no resultado. Então é por isso que as pessoas olham que um cara diz que tem que responder em 24 horas e ele não vê se aquilo está dentro da realidade dele, porque ele associa responder e-mail em 24 horas igual mais vendas. Beleza, eu vou fazer isso, eu vou ter que vender mais. Aí ele faz e não vende, ele entra em tilt. O que aconteceu, o que eu fiz de errado, que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Mas a gente está trazendo para nós comportamentos e ações, tentando imaginar um sistema cartesiano. E isso é uma discussão que eu tenho com um amigo meu, economista, o Álvaro, que a gente conversa bastante, que a economia, a parte matemática da economia é basicamente tentar colocar num plano cartesiano o comportamento do ser humano, que é a coisa mais irracional que existe, porque cada um reage de uma forma diferente aos mesmos estímulos. Então, como é que tu vai botar isso numa equação? Mas a gente passa a vida estudando equação. Se x é igual a y elevado ao quadrado, bota um valor aqui e tu vai achar o outro ali. E na vida real não é assim que acontece. Então, a gente acaba jogando a culpa naquele sentido, de novo, para os outros. Mas ele falou que eu tinha que fazer. A fórmula é que não funciona. Ele falou que eu tinha que fazer aquilo. Agora o Augusto Curri falou isso, aí todo mundo vai parar de ler. Vai parar de receber informação. E não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, porque ela continua não sabendo quem ela é, o que faz ela feliz, aonde ela quer chegar e como que ela vai traçar esse caminho. É o ponto. E uma coisa que eu acho bacana, né, Daniel, porque você teve uma mudança profunda. E isso é visível em pouco tempo. Por quê? Porque você se conectou com a sua essência. Talvez em um dos comportamentos você falou, em vez de eu ser artificial, eu vou ser o que faz parte da minha essência, vou assumir isso e vou atrair quem gosta disso. Mas você teve uma mudança, várias mudanças que brotaram de dentro para fora nessa busca desse alinhamento e dessa essência. E isso é uma coisa muito forte. E esse eu acho que é um ponto importante. E eu até, quando tenho todo um processo antes de fechar um contrato com um cliente, para ter certeza que esse cliente tem o perfil certo para fazer um processo de coaching e um processo de coaching comigo. Porque, como você falou, hoje tem muitos coaches, eu já cansei de ouvir pessoas falando, mas eu já fiz um processo de coaching e não mudei nada. Eu falo, em todas as profissões tem pessoas, talvez menos preparadas ou talvez desalinhadas com seu propósito. Meu foco é negócio, é empreendedorismo. Se alguém me procurar, quero fazer coaching para emagrecimento, eu falo, eu tenho uma amiga ótima para te indicar. Eu não vou fazer. Por quê? Porque não é a minha essência. Sim. Eu sei que a minha força, a minha experiência de 30 anos como empreendedora me ajuda a entender o que os meus clientes empreendedores precisam fazer para virar essa chave. Porque eu junto tudo isso, tudo que eu estudei, mais a experiência e realmente ter esse foco no meu trabalho. Então, nesse sentido, tem gente que fala, você não tem vontade de mudar o nome? Fala, chama o seu trabalho. Eu falo, eu não preciso mudar o nome, porque eu tenho segurança. E eu criei esse processo para selecionar. E um dos pontos mais importantes é, a pessoa primeiro tem que ter assumido pelo menos o entendimento que eu preciso mudar alguma coisa no meu comportamento, na minha atitude, para buscar o resultado que eu quero. Porque se a pessoa não percebeu isso, ela entra num processo de coaching, que é um processo de transformação, e entra em sofrimento. E aí não adianta. Já entra com uma barreira. Já entra. No fim, ela entra tentando se defender e manter o status quo. Aí vai ser desperdício de tempo e dinheiro. Por isso que eu, no início, faço toda uma investigação e todo um trabalho para ter certeza que a pessoa realmente está preparada, que é isso que ela quer. Claro que eu, com a experiência e com a metodologia, vou ajudar para que essa transformação seja suave. E a gente ela vai brotando de dentro para fora de uma forma tão natural que é muito tranquila. Sim. E, na verdade, ela tira peso. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas não vai me sobrecarregar? Eu já tenho tanta coisa para fazer. Eu falo ao contrário. O processo de coaching, você se alinha de tal forma a sua essência, de uma forma tão genuína de dentro para fora, que você vai tirar um monte de peso que você está carregando, que são essas coisas que vêm de fulano falou que eu tenho que fazer isso, aquilo. Então, a gente, na verdade, faz um processo de tirar essa carga
que está pesando. Então, ele realmente ajuda muito nesse sentido. Mas a pessoa tem que realmente entender que ela tem que mudar. Ela tem que mudar. Isso a minha esposa, ela aqui se tornou fitness e health coach. Então, ela sofre o mesmo problema. A pessoa chega lá querendo emagrecer, não quer cortar carboidrato, não quer cortar cerveja, não quer cortar chocolate. Então, tu quer mudar como? E não quer fazer exercício todos Exato. os dias. E quer mudar quer como, ficar então? com barriga tanquinho. Exato. Vai sobrecarregar. Talvez em algum momento vá. Mas esse é o passo que tu tem que dar para fazer. Porque a mudança, em alguns casos e para algumas pessoas, ela é difícil. Assim. Pô, mas eu vou ter que mudar? Vai. Porque a gente abriu a conversa. Se não mudar, não vai chegar num resultado diferente. É isso. O que as pessoas querem é o seguinte: como que eu chego num resultado melhor sem eu mudar absolutamente nada? Beleza, muda o resto do mundo, são 7 bilhões de pessoas. Se você conseguir mudar todas elas... E você vai viver frustrado. Muitas vezes a questão da ansiedade, da depressão e o pior, se sentindo vítima da situação, né? Então, quer dizer, isso na verdade gera uma infelicidade diária muito maior, né? Então, eu acho que os grandes especialistas dizem que quando você consegue perceber que o sacrifício que você eventualmente vai fazer hoje, nesse exemplo de não comer, de fazer exercício, vai retribuir em dobro, triplo, em 10 vezes daqui a um tempo, num futuro, quando você olhar no espelho e perceber esse resultado, né? Então, acho que vale a pena. E nessa hora, você tem que ter uma força de vontade, uma coragem para fazer essa mudança. Aí, claro, e eu imagino que com a sua esposa a mesma coisa, a gente vai trazer toda a experiência e a metodologia para que essa mudança seja um pouco mais fácil, né? Então, lógico, quer dizer, ela tem... guiada. Não é? Então, olha, você não pode comer carboidrato, mas você pode comer abacate, que é uma fruta que tem um pouco de carboidrato, mas ao mesmo tempo ela tem ou a batata doce, porque ela ajuda na construção de músculo, ou você come em tal momento o carboidrato de acordo com o tempo que você vai fazer, e aí vai ajustando de acordo com o cliente para que fique mais fácil para ele. Né? E nesse processo da pessoa definir essas estratégias porque ela quer da vida dela é a mesma coisa. Ir por um caminho desconhecido, sozinho, causa um certo nível de ansiedade. Ir de mão dada com alguém vai causar uma ansiedade porque é algo novo, mas no final do dia tu lembra assim, pô, mas ela sabe o que ela está fazendo, então vou me entregar e vou... Eu acho que essa é uma coisa, né, da confiança e de saber que você pode contar com apoio. Tem algum momento que você fica na dúvida ou você faz e o resultado não sai, e você sabe que você pode contar com alguém que vai te ajudar a fazer os ajustes necessários para você chegar lá. Né? Legal. Acho que esse é o ponto. Paola, acho que é isso. É isso. Obrigado pela conversa, obrigado pelo trabalho que a gente fez. A gente já conversou, já te agradeci, mas eu acho que vale sempre a pena a gente reforçar isso, porque para mim realmente foi, apesar de muitas pessoas já vinham falando isso para mim, por algum motivo, naquele dia eu resolvi pedir tua ajuda e durante essas nossas 5 sessões, essa troca de conversa, essa troca de informações fez com que eu virasse a chave em muitas coisas e foi muito bom. Foi muito bom porque, como tu falou, eu fiquei mais leve. Tirei aquela pressão de que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque o fulano ou o ciclano disse. E, na verdade, quando a gente busca, acho que a palavra-chave aqui é a essência, tudo mais fica claro e simples de ser executado. Então, obrigado e parabéns pelo trabalho. Que isso, eu que agradeço, Daniel, realmente é muito gratificante e uma das coisas que eu digo, né, a cada encontro com cada um dos meus clientes é uma hora muito rica que a gente está trazendo da nossa vida e foi para mim também maravilhoso, eu aprendo com cada cliente dentro do trabalho de cada 1 hora de encontro, eu falo, a gente tem que terminar aquela hora falando assim, uau,
legal, valeu a pena. Eu saio daqui com um insight, com uma inspiração, com um entendimento, com uma vontade de fazer uma mudança. Então, realmente foi muito, muito bom fazer trabalho com você, uma pessoa dedicada, uma pessoa, sabe, se comprometida em olhar para dentro de si, fazer essa transformação. Fico muito feliz de poder ter participado aí dessa virada de chave e ver o brilho nos olhos e o resultado aparecendo como você merece. Eu que agradeço. Eu que agradeço, obrigado. Imagina. Até mais. Autoridades, esse foi o tema de hoje. Acho que entender quem a gente é o principal caminho aí para a gente construir uma vida feliz. Então, espero que vocês tenham gostado. Não tem nada a ver com mercado imobiliário, mas independente do que você faça, se você seguir um pouco do que a gente falou aqui hoje, eu tenho certeza que você vai melhorar o seu caminho para atingir o sucesso na sua profissão e na sua vida pessoal. Então, até mais, até semana que vem e muito obrigado mais uma vez.